serviu a Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você não conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você pegar de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai passar. Glória que exaltado seja o nome do Senhor. Não se desespere, porque tudo aquilo que o Senhor Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Enxuga as lágrimas dos seus olhos, mantenha calma, porque quem prometeu, Ele garante. Glória que exaltado seja o nome do Senhor. Eu converso com o irmão que eu estava procurando a palavra, e faz um tempo que eu estou com a palavra no meu coração, na minha mente, e eu aí lutando para não querer deixar ela, mas Deus é fiel, porque eu vim até estar falando, o Senhor confirma, e o Senhor confirmou através da irmã Jane. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor, porque nosso Deus Ele é fiel, Ele garante, é Ele que dá a palavra, é Ele que garante. Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra se encontra lá onde a irmã deixou, Isaías 43, glorifica e exaltado seja o nome do Senhor, a partir do verso 13, glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que diz assim: ainda antes que houver esse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glorifica e exaltado seja o nome do Senhor. Sente glorificando o nome do Senhor por esta palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Que ainda antes que houvesse dia, Ele é, e que ninguém poderia ali fazer escapar das mãos deles. Que agindo Ele, quem poderia impedir? E no verso 1 diz assim: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu salvarei. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não a queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o egípcio
o Egito, Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu, para libertar você. Entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é um povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois estou com você. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor me trouxe nesta noite para dizer: não tenha medo, porque eu estou com você. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes o medo nos impede de a gente acreditar de que Deus ele pode fazer. Muitas vezes o medo tenta paralisar a minha e a tua fé. Muitas vezes o medo nos faz sentir incapaz. Mas nessa noite eu já falo para mim, para você: não tenha medo. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Não permita com que o medo venha impedir aquilo que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Não permita com que o medo ele venha paralisar a tua fé, venha impedir a tua caminhada em Cristo, porque o Senhor está dizendo: não tenha medo, tenha fé. E quando eu estava lendo esta palavra, o Senhor colocou no meu coração a respeito de quando Jairo ele vai encontrar o mestre, que já ele clama ali por socorro, porque a tua filha se encontrava em casa doente. Já ele tinha condição, mas já vai procurar quem? Alguém que ele sabia que poderia resolver a causa dele. Alguém que ele sabia que podia entrar e mudar o quadro da história da vida da filha dele. E não foi diferente. Jairo se prostrou e clamou, e o Senhor atendeu a oração de Jairo. Mas o que me chama a atenção é que quando o Senhor está indo com Jairo em direção ao percurso à casa de Jairo, pessoas chegam dizendo: Jairo, por que perturbas o mestre? A tua filha faleceu. E qual é a palavra que o Senhor libera para Jairo naquele exato momento? Não tenha medo, tenha fé. Não importa a tua situação, não importa a tua circunstância, o Senhor está dizendo: não tenha medo, não te espante, porque Ele é contigo. É Ele que garante a minha e a tua vitória. Pessoas foram levar a palavra para Jairo, para tentar abater Jairo, dizendo: Jairo, não vale mais a pena. Jairo, a circunstância não tem como mais ser solucionado ou resolvido. Mas o Senhor havia liberado uma palavra para a vida de Jairo. Quantas vezes pessoas vêm no percurso dizendo: desiste. E o Senhor libera a palavra para mim, para você, não querendo lá que dá ouvir a palavra de Deus, para dar ouvir a palavra de pessoas que não entendem aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha e da tua vida. Como diz a palavra do Senhor no 13 que a gente acabou de ler, que ainda antes começa que Ele é, e ninguém há que possa fazer escapar das mãos dele. Agindo Ele, quem impedirá? Palavras de pessoas não definem aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Palavras de pessoas não impedem aquilo que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Então entenda uma coisa: fique debaixo da palavra, permaneça debaixo da palavra, porque através da palavra que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. É através da palavra que o Senhor ele vai agir, que o Senhor vai entrar em ação, que o Senhor vai entrar com providência e vai dar vitória a mim e a você. Quando o Senhor vai ficar exaltado seja o nome do Senhor, Ele fala na palavra dele, Isaías 43, dizendo: quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado. Muitas vezes nós tememos a circunstância. Muitas vezes a gente acha que o Deus que nós servimos ele não tem um poder suficiente para fazer acontecer. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus a achar que Deus age igual a qualquer outro. Deus ele age totalmente diferente. Ele tem o poder, ele tem o controle na palma de tuas mãos. Acreditar nessa noite, saber que Deus ele é Deus, que ele quando ele quer operar, ele opera, e ele não precisa de ninguém para fazer o operar sobre isso na tua vida. Quando o Senhor ele fala aqui, né, meu Deus, exaltado seja o nome do Senhor, que quando nós atravessar as águas profundas, Ele estaria ao nosso lado. Eu me lembro quando o Senhor ele levanta Moisés para libertar aquele povo que se encontrava cativo, um povo sofrido.
acontece? O Senhor permite que Faraó amoleça o coração e deixe o povo ir. Mas o que me chama a atenção é que no meio do percurso havia uma situação que somente o Senhor podia fazer ali acontecer. A palavra vai contar que havia ali um mar em sua direção, e atrás vinha esse cavaleiro de Faraó, e aquele povo olhando para aquele cenário, olhando para aquela situação, começaram o quê? A temer. Começaram a desacreditar do Deus que havia libertado ele de lá do Egito. Quantas vezes nós desacreditamos no poder de Deus, e nós que já provamos aquilo que o Senhor pode fazer, e muitas vezes mesmo assim a gente duvidamos, a gente acha que o Senhor não é capaz. Aí eu paro e penso, lembra você de onde Deus tem nos tirado, lembra você das bênçãos que o Senhor fez a gente alcançar, dos milagres que o Senhor fez a gente vivenciar. Muitas vezes a gente esquece daquilo que o Senhor tem feito, porque muitas vezes a gente está preocupado somente em receber, e a gente não agradece pelas bênçãos, pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. E aquele povo não foi diferente. O Senhor usou de misericórdia para aquele povo, mas aquele povo começaram a murmurar, a se questionar. Mas o que me chama a atenção é que mesmo assim o Senhor não abriu mão da promessa que ele havia feito com aquele povo. O Senhor não deixou aquele povo ali jogado de qualquer jeito. A palavra vai contar que o Senhor fala para Moisés, porque clama a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Quando Moisés ali foi exaltado, seja o nome do Senhor, com a autoridade de Jesus ali, o mar ele se abre, aquele povo contempla a grandeza de Deus, aquele povo atravessa o mar com os pés enxutos. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que eu e você depositar a nossa confiança. Entenda uma coisa, ainda que a situação seja exaltado, seja o Senhor complicado sobre nossas vistas, coloque o Senhor no controle, porque Ele tem o poder para resolver a minha e a tua situação. Porque o Senhor não vai permitir com que situações sobrevenham sobre nossas vidas para nos derrubar, para nos fazer perder, porque aquele que anda com Cristo, ainda que sofra, ele sai cantando o hino da vitória. Eu não sei o que você está passando. Talvez hoje você está sofrendo e não está entendendo o porquê de tal situação. Mas entenda uma coisa, esse seu sofrimento vai ser como lição. Se preocupe não, porque você irá cantar o hino da vitória. Você vai saber o quão grande é o Deus que você serve. Grande e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra vai contar que quando passares pelo fogo, a chama não nos queimaria. Grande e exaltado seja o nome do Senhor. Aí eu me lembro quando aquele rei ali levanta uma estalta, a qual ali, todos ali era para se dobrar quando ouvisse ali o som daquele toque. E no meio daquela multidão que era imensa, que era grande, havia 3 jovens que, ao som daquele toque, eles não se prostraram. E o que foi que aconteceu? Pessoas viram, foram até o rei, falaram, mandaram chamar os 3, levaram até o rei. O rei deu até a oportunidade de eles se prostrar de novo. Eles não se prostraram. O que aconteceu? O rei se embraveceu, aqueceu a chama 7 vezes mais. Mas o que me chama a atenção é que quando ele estava ali naquela fornalha de fogo ardente, havia um 4º homem, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda uma coisa, na tua situação o Senhor chega primeiro, na tua causa o Senhor chega primeiro, no teu problema o Senhor chega primeiro. Glória e exaltado seja o nome do Senhor, porque nada é impossível para o Deus que nós servimos. O mesmo Deus que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego não permitiu que danos nenhum viesse a acontecer com ele. É o mesmo Deus que está diante de ti te guardando. É o mesmo Deus que está diante de ti te protegendo. Entenda uma coisa, Deus ele ainda é Deus. Deus ele ainda ele opera. Deus ele faz maravilhas acontecer no meio do teu povo. Creio eu que quando aqueles 3 jovens foram lançados, pessoas estavam dizendo ao fim deles, acabou. Preferiu não se prostrar para morrer queimado. Mas ninguém ali estava entendendo o mover de Deus. Pessoas estavam por fora dizendo, está tudo acabado.
que estava dentro estava entendendo o ministério, estava entendendo o que o Senhor estava fazendo. Talvez alguém olhe para você e diga: não é nada, não é ninguém, mas não está entendendo aquilo que o Senhor está fazendo através da tua vida. Se prepare, porque você vai cantar o hino da vitória. Pessoas que não estão entendendo, vai entender, porque o teu Deus vai entrar em ação e vai mudar o quadro. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque para com aqueles 3 homens não foi diferente. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, tenha fé. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor libera esta palavra para Jairo, o Senhor está dizendo: Jairo, não se preocupe, porque o dono da vida chegou. E o Senhor está dizendo: não se preocupe, porque o dono da vida chegou. Não se preocupe, porque o dono da providência chegou. Não se preocupe, porque o dono que abre porta chegou. Não se preocupe, porque o Deus de salvação chegou. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo para Jairo: Jairo, não se preocupe, porque a última palavra que dá não é o homem. A última palavra que dá não é pessoas que vieram até você dizendo: não me perturbe. A última palavra vem de mim que fiz os céus e a terra. A última palavra que vem de mim que disse: no meu haja e tudo foi feito. Então não temes nesta noite. Não temes, glória e exaltado seja o nome do Senhor. Porque a última palavra ainda pertence a Deus. A última palavra ainda está com Deus. Ainda que o homem aqui na terra te deu a última palavra, não dê vingança, porque a última palavra vem do Senhor que fez os céus e a terra. O homem pode até desenganar, o homem pode até dizer que não tem jeito, mas se você permanecer ali confiante no Deus que você serve, você vai ver o agir dele, você vai ver o quão grande ele é. Você vai ver o quão grande o Senhor ele é para conosco. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor ainda diz assim: dei como pagamento o Egito e a Etiópia e a Seba, a fim de que você fosse meu, para libertar você. Entrego nações inteiras como preço do resgate. Entenda uma coisa: vocês são preciosos aos olhos do Senhor. Para o mundo, muita gente não pode valer nada, mas entenda uma coisa: para Deus e você é precioso. Para Deus e você tem valor. Nós sabemos do que Jesus ele fez na terra. Deus ele envia seu único filho por amor a mim, por amor a você. Ele paga aquele alto preço. Muitos ainda não conhecem, muitos conhecem e rejeitam, mas aqui nós estamos glorificando e exaltando o nome dele, que é digno de honra, de louvor e toda exaltação. Que nesta noite a gente sai daqui entendendo que nosso Deus, ele opera no meio do teu povo. Que nosso Deus ainda faz a maravilha acontecer no meio da tua igreja. Que o nosso Deus, que é exaltado seja o nome do Senhor, ele não mudou. Lá em Jó 42 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. O eu sou, ele tudo pode. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Quando Moisés ele pergunta a Deus dizendo, quando ele fosse ali até Faraó para libertar o povo ali que se havia mandado, o que é que ele ia dizer, em que nome ele ia, e o Senhor fala, diga que o eu sou te enviou. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. E o eu sou, ele se encontra presente hoje no meio de nós. Clame a ele, peça a ele, porque ele ainda faz, ele ainda escuta, ele ainda opera. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Entregue seu problema na mão dele, entregue sua dificuldade na mão dele, entregue tudo aquilo que é impossível a teus olhos na mão dele.
e você vai ver Ele agir. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Você vai ver Deus, Ele entrar em ação. Você vai ver Deus, Ele entrar em cena e resolver a minha e a tua causa. Porque o mesmo Deus que disse para Jairo, não tenha medo, tenha fé, foi o mesmo Deus que foi na casa de Jairo, aonde estava tendo alvoroço, aonde pessoas estavam chorando, mandaram sair, foi até aquela menina e mandou aquela menina se levantar, e aquela menina teve vida. É o mesmo Deus que pode mudar o meio do cenário, é o mesmo Deus que pode transformar o nosso choro em alegria, é o mesmo Deus que pode transformar a nossa dor, a nossa tristeza, glória exaltado seja o nome do Senhor, em testemunho vivo, para que pessoas venham saber que Ele ainda é o Deus que trabalha no meio do povo dele, que Ele ainda é o Deus que opera no meio da igreja. Glória exaltado seja o nome do Senhor, porque tem pessoas lá fora que só acreditam vendo. Tem pessoas lá fora que só acreditam quando vê. E é através da tua vida que o Senhor vai usar para quem está lá fora venha ver o quão grande Deus Ele é, o quão tão poderoso o Senhor Ele é. Glória exaltado seja o nome do Senhor. E essa mensagem que eu deixo nesta noite para o meio, para o teu coração, e que o Senhor assim continue falando, amém?